O Felipe perguntou: você acha que fundos imobiliários de papel são mais seguros do que fundos imobiliários de tijolo? Não dá para saber se o tijolo, ou seja, se imóveis físicos vão entregar a inflação. Essa aqui é uma excelente pergunta, Felipe, e eu vou responder para você agora fazendo uma distinção muito necessária neste momento que você está em dúvida sobre fundo imobiliário. A palavra é a mesma, fundo imobiliário, mas no que você investe é totalmente diferente. Em um caso, fundo imobiliário de papel é crédito, é dívida, é como se você colocasse o seu dinheiro no banco. Você tem uma rentabilidade pré-contratada, seja pós-fixada, seja pré-fixada, mas de qualquer forma é um contrato, é uma promessa de pagamento que fazem para você, você terá essa rentabilidade, portanto é muito mais seguro em termos de mercado de maneira geral, certo? Lógico, você está exposto aí à variação da política monetária do Brasil, portanto sim, pode ter uma redução da rentabilidade nominal, se a taxa de juros cai, etc, e você tem muitos títulos indexados ao CDI, mas é muito diferente, totalmente diferente da segunda alternativa, que são os fundos imobiliários de tijolo, que nada mais são do que equity, né? Sempre que nós temos um projeto, você pode financiar este projeto com o patrimônio dos sócios ou com dívida. No primeiro caso, você estava comprando a dívida imobiliária. Neste segundo caso, você está comprando o patrimônio líquido. Você não está tendo nenhuma promessa de pagamento. Ninguém promete que vai pagar nada para você. O que existe é uma expectativa de retorno. Assim como você comprou uma ação, não existe promessa nenhuma, existe a expectativa que aquele projeto irá conseguir pagar as suas dívidas e depois lhe fornecer renda, o dinheiro, enfim, como você espera. Mas fundos imobiliários de tijolo são naturalmente, expostos ao ciclo imobiliário, além de estarem expostos à política monetária brasileira naturalmente. Mas, conforme você vê aqui no índice FIPE-ZAP, o mercado imobiliário ele é muito cíclico, tá? Então existem períodos, principalmente ali próximo dos anos 2000, em que imóveis físicos renderam muito acima da inflação do IPCA, que basicamente é a inflação das camadas mais pobres da população, em que você teve uma rentabilidade muito superior. Depois houve uma estagnação, portanto uma perda real para a inflação. Você deve estar consciente deste problema, que na realidade não é um problema, é uma característica, assim como qualquer outro setor da economia, tem 11 setores da economia, o imobiliário é apenas um deles e que, portanto, também sofre ciclos econômicos muito fortes, tá? As pessoas adoram imaginar aquela ideia do tio da família que tem um apartamento para alugar, em tese aquela renda é sempre recorrente, em tese ele não percebe o ciclo econômico, mas o valor do imóvel dele varia bastante conforme os ciclos econômicos. Então você precisa ter essa consciência e o fato é sim, imóveis reajustam pela inflação, mas não muito mais que isso. Conforme você vê aqui neste gráfico, historicamente imóveis no mundo todo reajustaram aproximadamente 1% acima da inflação, historicamente no mundo todo em décadas, tá? Então isso é que você pode esperar no Brasil, incluindo quando a gente considera a evolução do índice FIPE-ZAP ajustado pelo IPCA, também foi praticamente igual este resultado, rendendo 1% aproximadamente acima do IPCA no período aí, desde o período do Plano Real. Então você precisa entender que você está sujeito a ciclos de mercado quando você opta por fundos de tijolo e quando você investe em fundos de papel, você tem renda fixa, tá? Renda fixa de maior risco, obviamente existe um prêmio de risco 2, 3, 4% em alguns períodos frente a títulos públicos brasileiros de maneira geral, mas você não tem essa questão cíclica de mercado. Logicamente você precisa reinvestir os seus dividendos se você recebe tudo em termos de retorno nominal. CRIs e CRAs vão entregar para você mensalmente com os seus fundos imobiliários tanto o ganho real, ou seja, o juro real acima da inflação, como a inflação. Você precisa reinvestir a inflação, senão o seu capital principal ele não vai crescer, Então você vai simplesmente definhar ao longo do tempo, dilapidar o seu patrimônio se você não reinvestir estes dividendos. Então, para deixar muito claro isso para você, sim, na realidade ambos ao longo do tempo protegem da inflação, um por questões contratuais, outras por questões cíclicas, mas você precisa ter esta consciência do que você está exposto. No meu ponto de vista, faz sentido sim fundos imobiliários como uma das parcelas de menor risco em moeda local para investidores brasileiros que se consideram investidores globais. Se você se interessa por esse conteúdo, nos próximos dias eu vou fazer uma semana da aposentadoria global, que é um evento online que eu vou fazer ao vivo com você para mostrar para você o passo a passo para você estruturar essa sua carteira de aposentadoria global. Então não perde mais oportunidade. Clica no botão que está aqui na descrição deste vídeo para você se cadastrar e se inscreve no canal e ativa as notificações para você não perder nada que eu coloco aqui. Valeu!